Olá, Psi, meu nome é Maristela Freitas, eu sou psicóloga sistêmica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os ciclos da relação conjugal, do encantamento ao amadurecimento do vínculo. Sabe aquela sensação de que o relacionamento não é mais como era no começo? Ou aquela dúvida se é normal sentir mais distância, menos paixão, mais cobrança? Pois bem, isso pode não ser um sinal de crise, mas sim um movimento natural do ciclo da relação. E nesse vídeo eu quero te ajudar a entender quais são as fases mais comuns em um relacionamento duradouro, por que o amor se transforma e isso não significa que acabou, e como cultivar um vínculo mais maduro sem perder a essência da conexão. O que são os ciclos da relação conjugal? Na psicologia sistêmica, nós falamos sobre o movimento e a transformação das relações. Tudo que está vivo está em processo, inclusive os relacionamentos. Um casal não é a soma de duas pessoas apenas, mas a criação de um terceiro elemento, o vínculo. E esse vínculo se modifica com o tempo. Imagine uma dança. No início, os passos eles são intensos, a sincronia, deslize, e depois surgem os tropeços, os ajustes e a música muda. O casal precisa aprender novos passos para continuar dançando junto. Se param de dançar ou se cada um insiste em seguir o seu próprio ritmo, a harmonia acaba se perdendo. A psicologia, especialmente autores como Chloe Madanes, Virginia Satir e Minuchin, reforçam que os relacionamentos são construídos sobre padrões de interações. Padrões de interações que se formam, se cristalizam e em algum momento precisam ser atualizados. Relações que não envolvem tendem ao esgotamento. E relações que entendem seus ciclos têm mais chances de se adaptar, crescer e permanecer com sentido. Vamos falar então das fases do relacionamento. A primeira fase é a fase do encantamento e da fusão. Essa é aquela fase da paixão, da idealização, do frio na barriga. O outro parece muito perfeito, tudo é motivo de riso, de conexão e de desejo. É como se o casal vivesse em uma bolha emocional, onde o mundo lá fora parece não importar muito. Algumas características dessa fase é a proximidade intensa, a vontade de estar sempre juntos, sensação de que o outro te completa, e existem também alguns riscos, né? Que é o de perder a individualidade, acelerar o compromisso sem conhecer o outro de verdade e alimentar expectativas irreais. Um exemplo prático são casais que em poucas semanas já estão fazendo planos de casamento, vivendo funções do outro e esquecendo as próprias rotinas pessoais. É bom você se perguntar ou perguntar ao casal se ele sente que já deixou de escutar para manter esse ideal de casal perfeito. Essa fase está marcada por uma fusão simbólica. Muitas vezes reproduzimos aqui o desejo de pertencer plenamente a algum lugar que vem da infância, como se quiséssemos voltar ao útero emocional onde éramos totalmente acolhidos e integrados. A segunda fase é a fase do desencantamento ou da desilusão. Com o passar do tempo, aquele brilho inicial dá espaço a um olhar mais realista. Então, a gente começa a ver o outro como ele realmente é, com os defeitos, com as manias, com as limitações. E as principais características dessa fase é a frustração, surgimento de conflitos, divergência de valores ou até na rotina. E os perigos é de entrar em dinâmicas de controle, de muita briga, de cobrança, crítica e até evitamento. Aqui, muitas vezes, emergem os padrões familiares aprendidos e começamos a projetar no parceiro traços dos nossos pais e reviver feridas emocionais antigas. É importante aqui refletir quais os comportamentos do seu parceiro te irritam, o que eles te lembram da sua família de origem.
E em vez de perguntar por que ele faz isso, experimente o que essa atitude desperta em mim. É um passo para sair do ataque e entrar na autorresponsabilidade emocional dessa relação. A terceira fase é a fase da negociação e reconstrução do contrato conjugal. Essa é uma fase de reestruturação emocional e também relacional. O casal ele começa a entender que o relacionamento precisa ser construído e não apenas vivido, precisa de investimento. Não se trata mais de te amar como você é, mas de construir um nós que seja viável para ambos. As principais características dessa fase é mais racionalidade, acordos explícitos e redefinição de papéis. O casal aqui funciona como uma pequena empresa. Precisa ter organização, divisão de tarefas, plano de ação, mas sempre sem perder o afeto. Conversas sobre finanças, criação de filhos, sobre espaço individual, sobre sexualidade são indispensáveis. É importante que o casal, então, estabeleça momentos fixos de conversa sobre a relação, como uma reunião mensal, né? Tirar mesmo um espaço e criar um contrato emocional revisável. Porque, como eu falei, a relação ela é montável, ela está sempre em movimento. Então, esse casal ele vai discutir o que eles desejam manter, o que precisa ser ajustado e o que dá para cultivar ou precisa ser mudado. A quarta fase é a fase do amor maduro e da cumplicidade. Esse é o momento em que o casal já superou algumas dificuldades e aprendeu a cultivar o vínculo com mais profundidade e consciência. Algumas características dessa fase são o respeito pela individualidade, a leveza na convivência, a comunicação mais clara, erotismo que respeita os ritmos. O amor aqui, ele é mais silencioso, mas não menos forte. É importante aqui se questionar como um cônjuge lida com a autonomia do outro. Ela ameaça ou ela inspira? Casais que curtem estar juntos sem a necessidade de preencher todos os espaços com conversa, que sabe rir de si mesmo, que se apoiam em projetos pessoais, crescem juntos. E segundo o Minuchin, casais maduros mantêm fronteiras saudáveis, não tão rígidas a ponto de impedir a conexão e nem tão difusas que apaguem a identidade um do outro. Muitas vezes, sem perceber, somos leais às dores e padrões das nossas famílias. Por exemplo, uma mulher que teve uma mãe submissa pode inconscientemente evitar se posicionar no relacionamento para não repetir a mãe. Ou, ao contrário, se torna excessivamente controladora para não parecer frágil. Então, que tipo de relacionamento você viu na sua família de origem e como isso influencia na sua forma de pensar? Essa é uma reflexão importante para você fazer com você, ou com o seu paciente, ou com o casal que você estiver atendendo. Eu separei aqui algumas dicas práticas para lidar com cada fase. A primeira fase, que é a do encantamento, é importante manter os seus interesses, as suas amizades, a sua rotina pessoal. Amar não é se perder no outro, não é você não saber mais quem você é, tá? A segunda fase, que é o desencanto, é importante praticar a escuta empática. Evite atacar, compartilhe como você se sente. A terceira fase, a negociação é muito importante. Crie espaços para conversa estruturada, faça lista do que funciona e do que precisa mudar. E a quarta fase, que é a do amor maduro, é importante recriar rituais. Um café na cama ao domingo, sair de vez em quando para ir ao cinema, passear numa praça, ir numa balada juntos, por que não, né? Deixar um bilhetinho na geladeira, um toque diferente, pequenos gestos que vão sustentar grandes afetos dessa relação. É importante você saber que nenhum casal vive uma linha reta. Há dias de sol e dias de muita chuva. O que fortalece uma relação é a capacidade de atravessar os ciclos com respeito, comunicação e escolha consciente.
O amor verdadeiro não é aquele que dura para sempre, mas o que reinventa com o tempo, aquele que é criativo. Então pense, em qual fase você percebe que você está hoje ou o seu paciente? Quais hábitos você pode cultivar para fortalecer o vínculo dessa relação? E se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa aqui nos comentários a sua experiência ou o seu insight, eu vou adorar saber. Vamos seguir juntas aí nesse caminho de autoconhecimento e de manter relações mais saudáveis e funcionais. Já curte o vídeo, compartilha e também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu te vejo em breve.